Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para você conquistar o seu corpo dos sonhos. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do programa Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E o nosso tema de hoje é responder uma dúvida de uma ouvinte, a Sueli, que nos mandou a seguinte pergunta: doutora, eu estou na menopausa e eu escuto na mídia vários suplementos, várias coisas que são importantes para a menopausa, mas eu não tenho condições de tomar tudo isso que falam. Se eu tivesse que priorizar, existe algum suplemento, algum mineral, alguma vitamina, alguma coisa que possa me ajudar nessa transição, nesse processo aí de menopausa, que possa ter um efeito benéfico aí na menopausa, sem ter que tomar trocentas coisas que a gente escuta por aí? Sueli, tem sim, tem vários suplementos que a gente sabe que são bons para menopausa, mas se a gente puder priorizar e se a gente tiver que priorizar o suplemento, existe um mineral que eu diria para você que ele é o carro-chefe, que ele não pode faltar, que a gente tem que estar bem com ele, porque ele engloba todos os sintomas da menopausa. A gente sabe que na menopausa a gente tem vários sintomas aí, várias coisas que acontecem, e esse mineral ele vai ter uma abrangência, no caso, ele vai acudir aí vários desses sintomas que a gente tem na menopausa, que é o magnésio. Eu escolheria aí como número 1 o magnésio nesse momento aí, nesse processo aí de menopausa, com todos os sintomas que acontecem com nós mulheres. O magnésio, ele é considerado, Sueli, o mineral mais importante do organismo. Para você ter uma ideia, ele participa mais de 400 reações bioquímicas no nosso corpo. E aí, o que acontece? Aonde que nós vamos ter mais magnésio, né? Quais as fontes alimentares? São algumas fontes, mas a gente tem lá nos cereais integrais. Mas com o refinamento, a gente perde 80% do magnésio com o refinamento das farinhas. Então, se pensar em termos de cereais, eles são pobres em magnésio, porque a gente perde muito esse magnésio aí pelo refinamento, tá? Mas a gente vai encontrar em outros alimentos. Então, por exemplo, o magnésio, ele é constituinte fundamental lá da nossa da clorofila, do verde, né? Então vamos imaginar, tudo que tem verde, folhas verdes, brócolis, os vegetais verdes, vai ter magnésio. Então é uma fonte que a gente pode estar consumindo aí no nosso dia a dia, aí um mix de salada verde, coisas esverdeadas, aí nós vamos estar consumindo fontes de magnésio. E ainda o magnésio, quando a gente pensa, ele tem várias funções no nosso metabolismo, mas ele tem uma função assim fundamental para as nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias é como se fosse a nossa usina de energia, é o nosso gerador lá de energia para fazer a nossa máquina funcionar, queimar gordura, fazer com que as reações bioquímicas aconteçam. A gente depende dessas mitocôndrias e o magnésio ele tá lá, ele é fundamental, ele participa aí nessa função mitocondrial.
E na menopausa a gente sabe que essa parte mitocondrial ela também cai, por isso que vem fadiga, cansaço, falta de vontade, né? Uma série de coisas. E o magnésio tá lá participando aí nessas mitocôndrias. E ele é fundamental para os nossos ossos. Então, quando a gente pensa na menopausa, a gente tem uma predisposição maior a desenvolver osteoporose. E aí o magnésio não pode faltar, ele tá lá participando em segurar aquele cálcio lá no nosso osso, em levar o cálcio para o nosso osso. Então a gente precisa aí do magnésio. E ele tem outras funções fundamentais aí, o magnésio. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa função, ele vai participar nas doenças cardiovasculares, que é muito comum na menopausa, né? A gente tem aumento de colesterol, na pressão alta, nos triglicerídeos altos, no nosso metabolismo da glicose para o diabético, né? Então, na menopausa a gente fica com o pezinho maior lá para diabetes, então o magnésio vai atuar, ele vai atuar no nosso equilíbrio do pH, então a gente tem que ter um pH sanguíneo mais alcalino, e que seria em torno de 7 aí, para a gente evitar doenças, e o magnésio vai estar ali alcalinizando o nosso sangue, ou seja, melhorando aquela fluidez do sangue, deixando, digamos assim, um rio mais limpo, tá? O magnésio ele vai estar ali participando. Na osteoporose, como eu falei, na nossa insulina, melhorando a função da nossa insulina, deixando uma insulina, digamos, com mais qualidade aí. Na contração muscular, né? Se eu tô lá na academia fazendo exercício, o magnésio tá lá participando. Na nossa permeabilidade das nossas membranas, né, para passar os nutrientes, o sangue, o magnésio tá lá participando. Nos distúrbios de humor, nas doenças nervosas, nas enxaquecas, energia. Então, o magnésio tá ali trabalhando aí ao nosso favor. E o magnésio, ele tem uma ação também nas dores, por exemplo, dores de cabeça. Muitas substâncias que promovem dor de cabeça, que promovem reações excitatórias, gerando dores de cabeça, o magnésio tá lá participando ele vai melhorar essa excitabilidade aí e melhorando as dores de cabeça, as dores em geral, o magnésio vai estar lá ajudando aí a gente também. O magnésio, ele tem uma ação também muito interessante quando a gente pensa em termos de neurotransmissores, na serotonina. Então, quando a gente, na menopausa, a nossa serotonina despenca, cai. Por conta da queda hormonal. Aí a gente fica ansiosa, compulsiva, alteração de humor, mexe no sono. E aí a gente precisa melhorar essa serotonina, né? A gente precisa fazer com que essa serotonina que caiu na menopausa comece a melhorar. E aí a gente come alimentos ricos em triptofano, então a gente tem lá a banana, o cacau, os cereais integrais, vários alimentos aí que são ricos em triptofano. Esse triptofano, ele vai se transformar em serotonina através de uma enzima. Então existe uma reação bioquímica acontecendo ali, então existe uma enzima que é a hidroxilase que vai transformar o triptofano em serotonina. Mas para essa enzima atuar, ela é dependente de magnésio. Olha que interessante. Então, se eu não tiver magnésio, eu não vou formar o meu triptofano em serotonina. Aí eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar compulsiva, vai mexer no meu sono, eu vou ficar mal-humorada, aquelas alterações de humor, e aí por aí vai. Então, o magnésio tem uma participação incrível quando a gente pensa em neurotransmissores, que é tudo que acontece aí também na menopausa. E como é que a gente vê essas deficiências aí pra gente saber se a gente tá precisando, né, do magnésio? Então tem vários sintomas. Então, por exemplo, quando a gente tá muito cansada, com uma fadiga, pode ser deficiência de magnésio. Quando a gente a
cãibra, né? Aquelas cãibras do nada que a gente pensa que é potássio. O potássio ele também está presente, mas principalmente o magnésio. Então a gente tem que observar aí e suplementar. Aqueles choquinhos no olho, sabe? Aqui assim, perto da sobrancelha, que o olho começa a tremer. Então, isso é deficiência de magnésio. Então, a gente precisa repor esse magnésio. Formigamento do nada, né? Encostei, a minha mão começou a formigar. Deficiência de magnésio, fraqueza, mulheres na TPM, sente muito, né? Muita TPM, deficiência de magnésio, insônia, memória ruim, nervosismo do nada, ou uma hiperatividade, intestino preso, taquicardia, humor alterado, tremores, né? Então, olha quantos sintomas aí a gente tem aí com o magnésio. Então ele vai provocando uma série de sintomas aí pra gente, e aí a gente precisa repor. E aí, de fontes que a gente tem aí para dar uma ajudada, né, repor o magnésio, a gente tem lá, por exemplo, os oleaginosos, castanha, nozes, amêndoa. Então isso a gente pode estar colocando na nossa alimentação. O grão de bico vai ter também magnésio, vai ter muito magnésio, é um grão legal para a gente estar colocando. O arroz integral, os frutos do mar também, o peixe, principalmente peixes do mar, né? Vai ter magnésio. Os grãos integrais, o arroz integral, né? As coisinhas mais integrais, vai ter magnésio. E os verdes, né? Então, assim, tudo que for verde, folhas verdes, brócolis, tudo isso vai ter magnésio. Então, o que a gente tem que pensar? O magnésio, ele tá presente aí, como eu falei para você, Sueli, em tudo, né? Então, quando a gente toma magnésio, a gente começa já a melhorar todos esses sintomas aí. E na farmácia tem várias formas, né? Então a gente tem magnésio de malato, magnésio bisglicinato. Então, o bisglicinato, pensando em sono, em relaxar, que é o magnésio ligado com um aminoácido que chama-se glicina. O magnésio de malato, ele tá ligado com o ácido málico, que é também uma substância que tá ligado com a energia, com a dor. Mas mas assim, não fique preocupada com esses nomes, né? Se você tomar só o magnésio, né, sem ele estar ligado a nada, você já vai ter todos esses benefícios aí, tá? Então, o importante é você tomar magnésio. E o magnésio você pode encontrar nas farmácias, ou você pode pedir para um profissional suplementar para você, ver a sua necessidade, né? O quanto você precisa, e fazer uma formulazinha e mandar manipular. Então hoje é bem fácil da gente encontrar e colocar as fontes na alimentação do seu dia a dia aí. Isso já vai te ajudar bastante. Você percebeu quantos sintomas, quantos problemas que a gente pode ter com uma deficiência de um mineral? Então, o magnésio é esse mineral que a gente chama ele de bombril, 1001 utilidades. Então ele atinge aí vários setores, vários probleminhas que a gente tem aí na menopausa. Então, Sueli, fica como dica para você. Se tiver que escolher um suplemento, número 1, o magnésio. Espero que eu tenha te ajudado aí a resolver essa questão aí para você, essa dúvida aí, que pode ser dúvidas de muitas mulheres também na menopausa. Tá bom, Sueli? Um beijo e obrigada pela sua pergunta. Beijo, Sueli!